Vamos falar agora sobre modulação em amplitude. Tá? Nessa unidade a gente vai falar de 4 modos de modulação, que são o AM/DSB, DSB-CC, SSB e VSB. A gente vai estudar cada um desses. Tá? Primeiro, de acordo com o que a gente estudou, qual o propósito do sistema de comunicação, né? Então, o propósito seria tu encaminhar uma mensagem ou transmitir uma mensagem de um ponto, que seria a fonte, até um outro ponto remoto, que seria o destino, através de alguns metros ou alguns quilômetros de distância. E o objetivo é que a fonte que está transmitindo essa informação tenha garantias que a informação chegue ao destino com boa fidelidade. O que são sinais de banda base? Sinais de banda base são sinais que estão na sua frequência original, não sofreram mudança da sua banda de frequência. Por que modular, né? A gente modula para deslocar o sinal para faixas de frequência apropriadas, ou seja, para cada canal de comunicação, e dependendo da distância que tu estás, existem frequências que são mais adequadas do que a frequência original do sinal. Por exemplo, considerando um caso bem radical, que seria transmitir um sinal pelo ar, tá? Utilizando uma antena. Para irradiar um sinal de banda base, por exemplo, um sinal de voz, que tem no máximo 20 kHz, com frequência máxima, né? Na sua banda base, aí o sinal de voz teria isso. Eu precisaria dimensionar, se eu considerasse uma antena unifilar, uma antena de alguns quilômetros de extensão, para poder conseguir irradiar o sinal de banda base. Quando eu jogo o sinal para uma frequência maior, por exemplo, em vez de 20 kHz, 20 MHz, a antena passa a ter tamanho pequeno, tamanho de metros ou centímetros, tá? Isso, se eu fizer um arranjo de antena, eu consigo antenas ainda menores. Tá? A modulação, o próximo item aqui, a modulação, a definição dela é a seguinte: a gente já falou isso em outra aula. É o processo pelo qual alguma característica de uma portadora é variada de acordo com uma onda ou sinal modulante. A portadora aqui é um sinal que é gerado todo o tempo no transmissor, tá? Por exemplo, uma rádio AM. A emissora AM tem um transmissor que fica gerando o sinal da portadora constantemente, tá? E esse sinal ele não carrega informação. Aí, quando a gente quer modular, aí vem um sinal de banda base e altera a característica da portadora. Tá? De acordo com o sinal de banda base. O sinal de banda base é o sinal modulante. Aí a gente tem o processo de modulação, né, que a gente chama de onda modulada. Bem aqui eu tenho duas figurinhas que representam de maneira bem geral o processo de modulação e o processo de demodulação. Tá? Aqui é o sinal de mensagem com uma portadora, carry wave é onda portadora senoidal. A onda portadora senoidal, ele modula um sinal de mensagem. E aí eu tenho a onda modulada. Tá? Aí quando o sinal chega na saída do canal, ou seja, no receptor, que é a saída do canal, esse sinal modulado aqui, ele é demodulado. E aí eu tenho uma estimativa. Por que essa palavra estimativa do sinal de mensagem original? Porque aqui pode ser que não seja o sinal original, só uma estimativa dele, tá? Uma aproximação e tal. Em alguns casos eu consigo 100%, em outros casos eu consigo uma aproximação muito boa, tá? Existem alguns casos que aqui no demodulador não está explícito, mas eu preciso gerar essa portadora aqui também, gero localmente, tá? Quando eu sintonizo uma emissora de rádio, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Estou selecionando a frequência numa onda portadora aqui para poder demodular a onda modulada que está chegando, tá? Então, nessa figura eu tenho só uns exemplos, né? 2 exemplos aqui embaixo de sinais modulados. Considerando que o sinal de alta frequência é a portadora, esse sinal senoidal aqui de baixa frequência é a onda que eu quero transmitir, seria a minha informação nesse exemplo. Aí no primeiro caso eu tenho a portadora, ela sofreu variação na amplitude dela, tá?
Aí como ela sofreu variação nessa amplitude, eu tenho bem aqui, ó, a portadora está sofrendo variação de amplitude. A amplitude sobe e desce. Aqui a amplitude era constante, tá? Então aqui é uma onda AM, amplitude modulada, tá? Amplitude modulada. E essa última aqui é um FM, frequência modulada. Tá? Então repare que a frequência no primeiro sinal é constante, aqui a frequência está variando, tá? Então aqui o carry wave é a portadora, tá? E esse aqui é o sinal modulante, que é o sinal de banda base. Bem, agora vamos para a matemática, tá? A portadora tem essa característica geral. C vem da palavra carry, que está vendo aí, o material que eu utilizei usa todo em inglês, né? É a amplitude de C cosseno de FCT, tá? Tudo, então aqui onde está o C seria a portadora, tá? Então, de maneira geral, assim, quando a gente vai trabalhar com AM, a gente vai mudar o A daqui, ó. Esse A que está constante, ele não vai ser mais constante, como aqui embaixo, ó. Só o cosseno que fica mesmo. Aqui para cá eu tenho a onda modulada aqui embaixo, o cosseno é o mesmo, mas o A não, né? Aí entrou este termo a mais aqui, ó. Então esse termo ele vai fazer com que a amplitude do cosseno varie, tá? O K é a constante de sensibilidade, a amplitude, essa constante depende dos circuitos que tu modula, né? Por exemplo, os capacitores, resistores, eles têm uma tolerância de operação, então eles não são ideais, são elementos ideais, então sempre vai aparecer um ganhozinho aqui, tá? Uma constante, né? E AC e MT, AC e MT são em volts, né? Se for em volts, esse K ele vai ser medido em volts a menos 1, tá? O AC é a amplitude da portadora e o M é a mensagem, que eu quero transmitir M de mensagem, tá? Fator de modulação, ou também chamado de índice de modulação, é o Mi, que vai ser o K vezes A. K que é a constante de sensibilidade e amplitude, o A é a amplitude da mensagem, tá? Então esse Mi vai refletir dentro deste termo. Aí tem uma implicação importante aqui, que está relacionado com o índice de modulação, o fator de modulação, tá? Sinal de banda base seria esse, e aqui eu tenho dois exemplos de sinais modulados, tá? O primeiro, quando K vezes MT for menor que 1, tá? Nesse primeiro caso, e nesse segundo caso, quando K é maior que 1, KMT é maior que 1, aí repara que quando é maior que 1, bem aqui teve um cruzamento neste zero, olha. Esse sinal neste ponto mais ou menos, neste cruzou aqui no zero. Isso aqui é chamado de inversão de fase. Repara que o sinal sobe e deveria descer, né? E aí o que acontece? Em vez dele descer, ele sobe de novo. Bateu aqui, em vez dele subir, ele desceu. Inverte as fases quando KMT é maior que 1, tá? A gente chama de onda sobremodulada. Então aqui eu tenho modulação e aqui o meu sinal está sobremodulado, eu vou perder informação nesse caso, tá? Essa envoltória, ela tem o mesmo formato do sinal de mensagem, aqui já não tem mais o mesmo formato, tá? Bem aqui a envoltória do sinal seria assim, ó. Eu teria um sinal que faria isso. Nesse primeiro caso, a minha envoltória está igualzinho, né? A envoltória só está em cima, mas ela estaria parecida com esse sinal aqui de cima, tá? Porque, ó, como é que faz aí o processo de modulação? Eu tenho a mensagem, aí essa mensagem era deslocada uma amplitude A para cima, de tal forma que a mensagem não corta mais o eixo zero, tá? Se esse A não for, o A mais M não for maior que zero, vai cortar aqui o eixo zero, tá? Então nesse caso, a envoltória, que vai ser a mensagem, tá acima do eixo. Aqui nesse caso, a envoltória cortou o eixo, aí eu tenho a questão da inversão de fase, tá? Então existe um limiar, né? Então bem aqui, olha, tá em cima, aí vem, chega no valor exatamente aqui, ó, com limiar, e aqui passou do limiar para baixo, tem a inversão de fase, tá? Aqui é o seguinte,
Para a envoltória ter a mesma forma de emitter, é necessário que KMT seja menor que 1, como a gente acabou de ver agora. Tá? Essa aqui é a condição necessária. E essa outra condição é que a frequência da portadora seja muito maior que W, que é a largura de banda da mensagem. Largura de banda da mensagem ou do sinal de banda base. Então são duas condições necessárias. KMT menor que 1 e a frequência da portadora maior que a largura de banda do sinal de mensagem. Isso quer dizer que se eu tenho uma voz, sinal de voz, aquele exemplo que eu dei no início, eu quero transmitir uma modulação AM, só que minha voz vai até 20 kHz, a frequência máxima dela, e aí eu tenho portadoras de 21, eu não tenho muito maior, ela está muito próximo do valor, então nesse caso eu não teria modulação, não dá para modular quando a frequência da portadora é muito próxima. Lembrando que a portadora é um sinal senoidal, sempre, né? Transformada de Fourier agora aqui, ó, do sinal AM-ST. Tá? Então vamos lá, sinal AM é esse sinal aqui, ó. Repara que é um KMT vezes um cosseno. A transformada de Fourier do cosseno, que a gente já estudou sobre isso, são 2 impulsos. Tá? Então, neste caso, essa primeira função aqui é exatamente a transformada de Fourier do cosseno. Tá? São 2 impulsos. E essa segunda parte aqui é a transformada de Fourier do cosseno vezes a mensagem, vezes o M. Tá? Como o cosseno são 2 impulsos, eu teria M na frequência multiplicando 2 impulsos, que na frequência seria a convolução. Vem daqui desse fato, bem aqui, ó. Resolvendo esse parênteses, eu teria cosseno vezes 1 e cosseno vezes M. Cosseno vezes 1 vezes A são os impulsos. Aqui, ó. Cosseno vezes 1 vezes A. Então daria essa primeira parte. E a outra parte é o M vezes cosseno. M vezes cosseno. M vezes cosseno seria M na frequência vezes a transformada de Fourier do cosseno. Aqui é vezes, né? Aí vira convolução. Então, sinal convoluído com impulso dá o próprio sinal. Então, por isso que aqui continua sendo MM. Só que não é um M de F, é um M de menos FC mais FC, porque desloca a posição de 2 impulsos do cosseno. Tá? Então, esse é o espectro do sinal. O cosseno vezes M daria transformada do cosseno convoluído com a transformada do M. Então aqui é um exemplo, eu tenho sinal de mensagem, um M, tá? Aí o que acontece? O M se desloca para FC e menos FC, que é a frequência da portadora. Então esse M se deslocou para um lado e se deslocou para o outro. Então eu tenho 2 triângulos, em FC e menos FC aqui no gráfico. Tá? E além disso eu tenho 2 impulsos aqui, ó. 2 impulsos, tá? E são impulsos do cosseno, que é transmitido sozinho. Tá? Da onde veio mesmo isso? Veio desse 1 aqui, ó. Quando eu resolver esse cochete, vai ficar cosseno vezes 1 mais cosseno vezes MK. Tá? Aqui o K está aparecendo aqui fora. Ok? Então é isso, olha, o K está aqui de novo. Então amplitude, tá? E aqui são os 2 impulsos. Para o seguinte, aqui tem a lower sideband, que é a banda lateral inferior, e a upper é a superior, banda lateral superior. Mesma coisa aqui, ó, banda lateral inferior e a banda lateral superior. Então, nesse tipo de modulação, que a gente chama de modulação DSB, é Double Sideband, que é banda lateral sideband, está aqui, ó. Então, banda lateral dupla, é Double Sideband, banda lateral dupla. Tá? A modulação AM é o método mais antigo de realização de modulação, é um método simples, só que ele tem grandes limitações. Tá? A primeira limitação é que desperdiça a potência. Por quê? É o seguinte, aqui eu estou transmitindo 2 impulsos que não carregam nada. Se a gente for olhar para a equação aqui, ó, tem um impulso que é da portadora, então eu poderia jogar, será que eu não posso jogar fora esse termo e considerar só onde tem um M? Então essa é a primeira pergunta. E a resposta vai ser sim, né? A gente vai falar disso mais à frente.
A modulação AM desperdiça largura de banda. Por quê? Porque eu transmito duas bandas laterais e aí é possível fazer a modulação transmitindo só a banda superior ou só a banda inferior. Então essa é a questão. Tá? Então até agora, toda vez que eu falei de AM, significa que é o AM DSB, tá? Que é o banda lateral dupla, é double de dupla, sideband de banda lateral. Potência do sinal AM, então é possível calcular, considerando que eu tenho uma carga, a potência do sinal, tá? É expresso pelo valor médio quadrático, aqui a fórmula da potência. Então a equação é essa aqui em cima, tá? Eu resolvendo aqui o coxete vai ficar cosseno vezes 1 vezes A aqui, tá? E cosseno vezes KM A aqui, tá? Aqui o C e o P eles se confundem algumas vezes, porque o C é de carry e P é de portador, é a mesma coisa no final das contas, tá? Vamos lá. Então, quando eu calculo o valor médio para essa conta, eu tenho que levar o sinal ao quadrado e tirar a média dele, tá? E aí, cosseno ao quadrado, o valor médio de cosseno ao quadrado é meio, tá? Isso aí pode ser provado através de uma propriedade trigonométrica que fala que o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a meio mais meio de cosseno de duas vezes o ângulo, sendo de 2 alfa. Quando eu tiro o valor médio dos dois lados, a média do cosseno é zero. A média da constante é a própria constante da meio. Então é daqui que vem esse 2, vem daqui esse termo, tá? Esse outro 2 vem desse outro cosseno que está aqui desse outro lado. E o F seriam esses valores aqui, tá? É o A, P, K, M, T. Lembrando que aqui é o quadrado, então fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? O termo duas vezes também vai dar zero por conta dessa propriedade do cosseno aqui. A média de uma onda cosseno é zero. Por quê? Deixa eu só mostrar aqui rapidamente um cosseno. Aqui, se tu pegar esse cosseno, qual é o valor médio dele? É bem no meio, no linha zero, tá? Então por isso que a média do cosseno é zero, assim como a média de um seno também é zero, tá? E aqui então, essa aqui é a potência do sinal AM. Vamos lá, continuando. Outras considerações do sinal é assim, considera que a envoltória é isso. O que seria envoltória? Envoltória é o formato que o sinal tem aqui, Então o sinal está oscilando e esse formato é envoltória, que no nosso caso deve ser igual ao sinal de mensagem, tá? Então a envoltória é essa fórmula matemática. O Mi é a amplitude da mensagem vezes K. Então, considerando que eu estou trabalhando com a mensagem também sendo um cosseno, né, eu consigo calcular o índice de modulação. Até se eu for para um laboratório, gero duas ondas cosseno, uma de baixa frequência e uma de muito alta frequência. A de mais alta frequência seria a portadora, de baixa frequência representaria a mensagem. E aí eu pego só esses termos aqui, que o valor máximo é 1 e menos 1. Então é 1, aí fica mais, e menos 1 seria menos. Então AP, 1 menos Mi. Tá? Se eu fizer essa relação matemática, pegar a amplitude máxima menos a amplitude mínima, dividir pela amplitude máxima mais a amplitude mínima, isso aqui me dá o índice de modulação também. Então isso aqui eu consigo fazer uns testes em laboratório, em simulação, tá? E isso por causa da mensagem ser sinal senoidal. Aí eu posso voltar lá na portadora e dizer, aqui na portadora não, aqui na potência, e substituindo o valor de F. O valor de F para esse caso de senoidal, de mensagem senoidal, no caso aqui a mensagem é um cosseno, eu teria essa equação matemática, tá? AP ao quadrado sobre 2, que é da portadora, AP ao quadrado, Mi ao quadrado sobre 4, tá? Que vem lá da mensagem. 4 porque é 2, aqui fica 2 desse cosseno, e como a mensagem vai ser cosseno também, aí vai aparecer outro 2, aí vai ficar 2 vezes 2, 4, aqui no final das contas. Então esse primeiro termo é a potência da portadora, e o segundo termo
é a potência das bandas laterais. Tá? Aí a gente teria a eficiência de transmissão do AM/DSB, que seria a potência das bandas laterais dividida pela potência total. A potência total é toda essa equação e a potência das bandas laterais seria só essa segunda equação aqui, o segundo termo. Que se a gente for tentar resolver, a gente pode também definir. Isso aqui vai dar, fazendo uma manipulação matemática, mesmo que μ ao quadrado dividido por 2 mais μ ao quadrado, que o μ é o índice de modulação, que pode ser calculado utilizando a equação do K vezes AM, K vezes AM. Bem, existe também um outro esquema de modulação, que é de maneira genérica, que a gente vai definir por aqui, Esse SI e SQ vai ser componente em fase e componente de quadratura. O SI vai ser multiplicado por um cosseno, menos SQ é componente em quadratura multiplicada por um seno. O seno e o cosseno são sinais em quadratura, em relação à fase deles, estão em quadratura. A partir da ST, a gente pode definir algumas modulações. A primeira modulação é o DSB-SC. Por que tem essas outras aqui, né? É para suprir as necessidades. Lembra lá que o AM/DSB ele não economiza a largura de banda e ele desperdiça a potência, desperdiça a largura de banda e potência, né? Então veio o DSB-SC para diminuir o desperdício de potência, e os outros dois métodos, a banda lateral única, a modulação de banda lateral vestigial, que é o VSB e o SSB, vieram para diminuir largura de banda e potência também. Esse aqui diminui potência. Então as equações matemáticas dos três modos de modulação DSB-SC, SSB e VSB são assim, A componente em fase do DSB é M e a componente de quadratura não tem. Então bem aqui, a componente de fase é M e a componente de quadratura não tem. Aí a gente teria a fórmula do DSB-SC, tá? O SSB tem um módulo da banda lateral superior e da banda lateral inferior. Tem os dois módulos aqui, tá? de transmissão. A mesma coisa para o modo vestigial, tem os dois modos. Então o modo da componente em fase, que multiplica o cosseno, seria meio de M de T, para os dois casos, do SSB e do VSB, meio de M de T. Aí a componente em quadratura seria que é meio também para os dois casos do M, aqui eu coloquei chapéu, e aqui está o M'. O M chapéu transformado de Hilbert de M de T. Seria pegar, de maneira simplificada, pegar esse valor de M e fazer uma rotação de um defasamento nele, 90 graus, a gente teria a transformada de Hilbert. O M' seria um filtro, seria a saída de um outro filtro, que a transformada de Hilbert seria aplicar um filtro com deslocamento de fase, e aqui também seria um outro filtro com uma resposta pré-definida, para aplicar em cima da mensagem. Aí eu teria um filtro de M' de T, que a gente vai ver porque esse nome vestigial. É esse filtro que deixa esse nome, que a gente consegue entender esse nome. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Bem, primeiro caso é o AM/DSB, que é uma onda modulada, né? DSB-SC, onda modulada, aqui é o seguinte: a gente entra com o sinal de banda base e multiplica modulador produto com a portadora. Aí o sinal já é AM/DSB. Repara que é bem mais simples que o DSB-SC, que tinha mais um cosseno aqui, que só tem as bandas laterais. Então a potência dele vai ser APμ ao quadrado sobre 4. Só tem a potência das bandas laterais em relação à potência que eu falei ainda agora aqui. Só tem esse termo. Esse primeiro termo foi jogado fora, então isso economiza potência. Então qual é o módulo que economiza mais potência? O DSB ou o DSB-SC? O DSB-SC, né? A resposta seria DSB-SC, porque ele não tem um termo de portadora isolado, só tem uma portadora junto com a mensagem, que a gente chama de banda base, tá? Para esse caso de modulação, sempre vai ter inversão de fase, que é no ponto onde a mensagem cruza o zero. Sempre quando a mensagem cruzar o zero, vai ter inversão de fase, né? Melhor seria assim a explicação. Então, olha, bem aqui nesse ponto e nesse outro ponto que corresponde a esses dois. Então a onda vem, bateu no ponto, inverte a fase, bateu no ponto, inverte a fase.
Então o AM DSB-SC sempre vai ter esse caso de inversão de fase. Aqui é o espectro do sinal, então tem um sinal que vai ser deslocado para duas frequências de portadora, né? Frequência mais FC e menos FC, que o espectro vai ser deste formato, que é parecido com uma parte só, é idêntico, né? A uma parte do AM, tá? Sem essas portadoras aqui, ó. Só esse segundo termo, sem o primeiro, só o segundo. Então suprimiu a portadora. Tá? Então aqui a gente não tem a portadora. Então, de novo, né? Eu tenho um sinal de mensagem. Vamos dizer que o sinal de mensagem tem esse espectro. Então, essa seta aqui representa a transformada de Fourier, tá? Um M maiúsculo em ômega aqui, ó, ômega é o eixo. Quando eu modulo uma portadora através do produto apenas, eu faço a convolução, né, na frequência, multiplico no tempo esse sinal com uma senoide, com cosseno no caso, e aí o sinal, eu desenho esse tracejado aqui, seria envoltória, né, e faço o cosseno vem por dentro. Também aqui tem inversão de fase, que é característica do AM/DSB. SC. E aí a banda lateral seria esse sinal replicado para as duas bandas, né? É replicado com as duas frequências, melhor falando. Ele vem para um lado e vai para o outro. Esse sinal DSB, para demodular ele, é bem simples, né? Eu uso o próprio cosseno que eu usei para gerar aqui, ó. Eu uso na recepção para demodular, tá? Multiplico por um cosseno de novo. E aí eu passo por um filtro passa baixo. Tá aqui a multiplicação por um cosseno, vai dar cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, como eu falei ainda agora, pode ser meio, mais meio de cosseno, né? Aí o meio está em evidência aqui. Aí fica M mais N, tá? Aí, se eu for aplicar a transformada de Fourier nessa equação matemática aqui, eu fico com M de W. Aqui vai ficar uma convolução de M vezes cosseno, vai dar 2 M's, né? O cosseno são 2 impulsos, então vai dar o próprio sinal, convolução de sinal. Com o impulso, é o próprio sinal deslocado para a posição do impulso, que no caso aqui é 2W. 2W. Tá? Então, tá aqui em cima. Esse gráfico aqui em cima representa isso. Então, tem um sinal M, né, dividido por 2, e o 2W para um lado e para o outro. Então, por que um filtro passa baixo? É porque eu vou deixar passar só esse M aqui. Tá? Só o que está próximo de zero. Né, de baixa frequência, o de alta frequência vai ser jogada fora. Então a resposta desse filtro passa baixo é meio MT, é esse aqui, ó, meio, né, porque o filtro passa baixo vai fazer com que eu recupere o sinal de mensagem original e descarte as componentes de alta frequência no demodulador. Bem, então assim, ó, a gente tem o DSB, SC, aqui é o SSB, só tem uma banda superior, e aqui o VSB. Repara que o VSB, que o nome é V, de vestígio. Então o SSB passa exatamente o sinal. Então esse negócio de exatidão é complicado implementar fisicamente. E aí surgiu o VSB para dar essa flexibilização. Tá? Então essa parte que está em branco aqui em cima é a parte que eu deixo de transmitir, mas em compensação eu pego uma banda do vizinho aqui, né? Repara que o sinal tem duas bandas laterais, eu transmito uma parte do sinal e um pedacinho da banda do vizinho, que seria o vestígio do vizinho. Então esse é o processo de modulação. Bem, a geração do sinal AM/DSB, ela passa por 3 tarefas. Tá? A primeira tarefa é somar o sinal modulante ao sinal da portadora. Depois eu pego essa soma, passo para o modulador por chaveamento, ou dispositivo não linear. Se não linear, a gente tem que implementar a lei quadrática, igual um diodo, por exemplo. Tem uma curva do diodo que tem uma função parecida com uma parábola, né? E por fim, tem que fazer uma filtragem, tá? Na saída do dispositivo não linear, tá? Um filtro passa-faixa centrado na frequência da portadora. Então assim, olha, nesse exemplo, eu primeiro somo um sinal com a portadora, depois eu passo por um modulador por chaveamento, tá? E aí no final das contas eu passo um filtro passa-baixa, aqui eu tenho um sinal modulado. Um outro caso seria a mesma coisa aqui na entrada, né? A sinal de mensagem somado com a portadora, passa por um dispositivo não linear, depois o filtro passa a faixa. Então dessa forma
eu consigo fazer a modulação aí. Aqui está um diagrama em bloco geral, né? Eu tenho a portadora e a mensagem. Aí vamos dizer que o meu é 0, que seria a soma da portadora com a mensagem, seria a portadora mais a mensagem. O meu é 1, é passando por um dispositivo não linear. Aí eu teria, não é 1, é 1 vezes é 0t mais a2, a1 é 0t mais a2 é 0 ao quadrado de t. Então esse é o quadrado, caracteriza o não linear. O a1 e o a2 são duas constantes, tá? Se eu pegar o c mais m e jogar bem aqui, c mais m jogar bem aqui, eu resolvo, olha, a1 vai ficar multiplicando por cm, tá? Depois o a2 multiplica pelo quadrado, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, aqui ó, duas vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso multiplicado pelo a2, 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 a2. Então o objetivo final é extrair daqui o sinal. Vou desenhar. Eu tenho que tirar esse sinal daqui, tirar esse sinal daqui e tirar esse último sinal. Aí o que sobrou? A1C, A2AC, MT. Tá? Então onde tem M está em baixa frequência e o C ao quadrado está numa frequência muito alta. Tá? Aqui é o modulador por chaveamento. E em vez de aqui ser uma função não linear, seria uma função chave. Então eu teria o C com o M aqui, ó, o C mais o M vezes uma função chave. Uma função chave, ela é uma função periódica, que ela abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, como se fosse uma onda quadrada. Aí eu consigo escrever a série de Fourier dessa onda quadrada, aqui ó, a série de Fourier da função chave. E dessa série de Fourier a gente pode perceber que esse termo aqui é alta frequência, esse termo aqui é alta frequência, e todos os outros termos são alta frequência. Vai restar só o termo de baixa frequência, que é o cosseno, tá? E esse meio vai estar multiplicando o m meio vezes o cosseno. Esse meio m é muito baixa frequência, vai sair fora e vai ficar meio cosseno com esse 2π cosseno aqui, ó. Tá? Então esses dois termos eles vão ficar depois do filtro passa-faixa e os outros termos todos serão suprimidos. Então é dessa forma que se usa o modulador por chaveamento, né? A explicação matemática seria essa, tá? Então precisa da série de Fourier para explicar com detalhes. Um outro forma de geração de sinal seria usar aqui o diodo, né? O diodo é um dispositivo não linear, então ele tem uma região de operação que é não linear e a gente chega numa equação parecida com essa aqui, tá? Dispositivo não linear, e depois a gente precisa de um filtro passa-faixa, na frequência da portadora, centrado na frequência da portadora, com largura de banda suficiente para passar uma mensagem, tá? E uma outra forma também de gerar um sinal aqui é SSB, tá? Agora eu estava falando do DSBCC, que é a geração de sinal SSB. Só pegar um modulador SC, tá? Jogar a mensagem aqui, modula com SC, eu vou ter isso, tá? Aqui eu modulo com SC, só que eu passo um defasamento num cosseno de menos π sobre 2, eu viro o cosseno que passa por um defasamento vira um seno, tá? E a mensagem com defasamento vira a transformada de Hilbert que eu falei nessa tabela, bem aqui, ó. Vou chegar aqui na tabela rapidinho. Aqui é a transformada de Hilbert, tá? Também aqui é a transformada de Hilbert vezes um seno, tá? Aí no final a gente pega a soma, o cosseno mais ou menos, porque pode ser banda superior ou banda inferior, e eu tenho o sinal SB. Tá? Bem, aqui é o demodulador do sinal AM. O sinal AM é envoltório, é exatamente o formato do sinal de mensagem. Então uma forma seria recuperar esse detector de envoltório. Então pega o sinal, no demodulador seria esse circuito, tá? Passa por um diodo, aí depois do diodo, o diodo só deixa passar o que é positivo, os valores negativos são cortados pelo diodo, né? Aí a partir daqui tem um filtro passa baixa, tá? Que vai me dar este sinal, e aí eu jogo por um capacitor com resistor aqui que vai fazer com que o sinal ele tente voltar, né, o formato original, que era cortando aqui o zero nesse exemplo.
Então esse circuito é chamado de detetor de envoltória. Tá? Então esse capacitor ele vai carregar o sinal e depois ele descarrega, ele carrega e descarrega. Tá? Vai dar um exemplo bem aqui assim, com um zoom. Tá? Então esse capacitor aqui, o capacitor de carga, o sinal vem, carrega, aí quando a portadora cai, aqui a frequência de oscilação do sinal modulado, né, cai, que é a mesma frequência da portadora, cai, o sinal descarrega, e o sinal carrega e descarrega. Quando a amplitude passa do valor de carga do capacitor, ele volta a carregar. Enquanto a amplitude está abaixo do sinal do capacitor, né, ele não carrega. Então passou da amplitude, o capacitor carrega. Então esse aqui é o processo de carga e descarga, que ele tenta acompanhar a envoltória. Repara que vai ficar esse zigue-zague, não vai ser exatamente a envoltória, né? Então a escolha desse componente RC aqui, ele não pode ser muito grande, né? Se pegar um RC muito grande para tentar segurar mais próximo aqui da origem, pode acontecer isso, o sinal diminuir, ó, a amplitude, e aí como a componente RC era muito grande, ele vai passar reto aqui, ó, vai só carregar novamente bem aqui embaixo, tá? Isso quer dizer que ele não consegue acompanhar as variações de amplitude porque o valor é muito alto, tá? E também se o valor for muito pequeno, ele vai descarregar quase que junto com a variação do sinal, tá? Então se for muito pequeno pode ter uma descarga muito para baixo. Então tem que escolher bem aí esse capacitor e resistor, tá? E para terminar a aula, falando um pouquinho assim, aqui sobre modulação, amplitude e quadratura, tá? A gente tem aqui a possibilidade de a gente dois sinais, tá? Um M1 e um sinal M2, tá? Com duas portadoras, uma cosseno e a do seno, que seria a quadratura, tá? Então aqui o cosseno e a quadratura do cosseno seria o seno aqui, que é um defasamento de 90 graus. Aqui sobre 2. Soma as duas, transmite no receptor. Eu uso de novo o cosseno, né? Cosseno para os dois lados. Esse 2 cosseno, não sei se vocês lembram, mas no slide anterior aí, quando eu apresentei o DSB, o sinal de mensagem recebida era meio da mensagem, né? Era metade da mensagem. Então aqui multiplica logo por 2. Para esse meio não aparecer lá, tá? Já anula. Então aqui fica o 2 cosseno multiplicado com um sinal que chega, né, que seria este aqui em cima do QAM, tá? Cosseno vezes esse sinal todinho, passando por um filtro passa abaixo, eu tenho a mensagem. A mesma coisa se para o M2, né? O M2 é multiplicado pelo seno, 2 seno, e aí passando por um filtro passa abaixo, tá? Então esse é o exemplo do QAM. Então qual é o objetivo do QAM? Transmitir duas mensagens simultaneamente. Então tem a comprovação matemática. Ok, pessoal? Então aqui a gente fica na aula de hoje, tá? Obrigado aí pela atenção de todos.